É isso aí, você que está nos acompanhando agora pelo nosso programa via web, né? Esse é o nosso, continua no bate-papo daquilo que foi ao ar recentemente. Eu estou recebendo o Adamo e recebendo também o João Paulo, que vão falar um pouco das experiências deles, tanto do Paraguai como na viagem da Finlândia e na Coreia. Lembrando que não deu tempo para falar tudo, né, no nosso programa de meia hora na televisão, por isso nós temos sempre esse bônus para concluir com os nossos convidados aqui. Quero deixar mais uma vez a dica do livro que acabou de sair, você pode adquirir, tenho certeza que de alguma forma vai cooperar em muito. É fruto da nossa aula sobre geração emergente, pós-modernidade, contextualização, missiologia urbana, ou seja, aquilo que é uma reflexão em cima da palavra de Deus para aplicar, né, a teologia dos nossos dias. Bom, falando com o João Paulo sobre, a gente falou algumas coisas no programa anterior lá, que foi ao ar, que está também disponibilizado no site, mas eu queria que você falasse mais das suas impressões sobre tanto Coreia como Finlândia. Um bate-papo a respeito dos dois países, a cultura, aquilo que mais te impressionou. Eu vou contar rapidamente um caso que aconteceu na Coreia. Um dia que eu estava visitando a cidade, eu entrei num templo budista. Estava lá tirando foto, fazendo algumas filmagens. Eu senti vontade de orar. E aí entrei dentro de um templo budista, lá do templo mesmo, lá sentia um Buda na minha frente, o povo ajoelhado, eu peguei um tapete e comecei a orar, pedindo assim, que Deus abençoasse a nação e tal. E aí depois que eu saí, uma senhora me parou e falou assim, nossa, mas que bonito, assim, um jovem de fora budista. Aí eu falei assim, não, obrigado pelo jovem, mas eu não sou budista não, sou cristão. Eu falei assim, mas cristão? Como assim cristão? Aí eu falei assim, não, eu sou cristão. Ela falou assim, não, você não é cristão, porque cristão aqui dentro desse templo, eu já vi vários, mas eles estão sempre andando com mão levantada expulsando capeta. Aí eu falei assim, olha, eu quero te pedir perdão então, porque a única coisa que eu vim fazer aqui foi orar para que a ânsia do meu coração, do seu coração, sejam preenchidos. E aí ela ficou em silêncio um tempinho e falou assim, acho que só Jesus que pode preencher isso, né? Eu falei, só Jesus. E aí ela começou a chorar ali e foi embora depois. Eu fiquei assim, depois disso, lá Paulo vira e fala assim na Bíblia, eu fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma alguns se salvem. Tanto na Finlândia como na Coreia, o que eu vi foi assim, uma necessidade da igreja entender que ela precisa fazer de tudo para com todos. Não vender valores, não vender os princípios são absolutos. Mas assim, a forma de apressar isso é o amor, né? Porque assim, a homogênea tão grande, assim, como eu já disse no programa que foi para televisão, eu andava na Finlândia, assim, eu via aquele tanto de jovem e assim, eu num desespero, assim, desesperado, como assim, se você entrar no site da Escola Plantadora de Igreja, já tem uma frase muito interessante, que o mundo está desesperado para ter alguém para seguir. E assim, e é isso, assim, se estiver aqui no Brasil, se estiver lá na Coreia, se estiver na Finlândia, o povo está desesperado para ter algum exemplo de vida. E em coisas simples, né, assim, o cristianismo foi simples nisso. Teve um dia, assim, na Finlândia, assim, a simples troca, assim, lá foi mais fácil a questão do inglês, da comunicação, porque lá todo mundo falava inglês. E em coisas simples o povo ficava assim, mas como assim, alguém com 23 anos de idade pode fazer tanta coisa? Como que alguém assim, pode se dispor tanto na mão de Deus? E o povo assim, vai ficando apaixonado assim, a respeito assim, é para hoje, é para agora, e assim, as igrejas, elas precisam, assim, nós como igreja, nós precisamos entender isso. Assim, E despertar. Assim. As realidades são eminentes, há uma necessidade profunda de revelar o amor de Deus. É interessante, né, que a Bíblia diz que ninguém vai resistir ao amor de Deus. Então significa que, de alguma forma, nós não estamos conseguindo expressar de fato esse amor. Às vezes a gente, como igreja, temos falado muito sobre a nossa religião, a nossa forma, as nossas preferências, o nosso gueto, mas às vezes pouco daquilo que é o amor de Deus, né? Sim. E é o que eu vejo realmente no Paraguai também, uma dificuldade assim muito grande. Já houve alguns movimentos direcionados assim às missões urbanas ou underground, e uma bandeira que tem levantado hoje diante daquilo ali é que muitos acham que o underground hoje é o metal, né? E uma das lutas, uma das barreiras que nós temos tentado ultrapassar, né, é essa daí, de mostrar que as missões urbanas são as manifestações desta geração e não apenas um movimento. Né? E que o metal é apenas uma folhinha dentro dessa árvore enorme. Eu uso dizer que essa nova geração é um mosaico, né? Exatamente. Então cada um tem sua expressão, a sua forma, que a gente tem que compreender essa seara que está aí. Então nós temos rompido muito
essa dificuldade, digamos assim, para pregar o evangelho. Até mesmo nós temos pegado rapazes assim que pertencem a essa cultura do metal e tudo mais, levado em creches, em hospitais, a evangelizar crianças carentes, né? Tem um trabalho muito legal, podem ver na YouTube também, de Manifesto Missões Urbanas na Fronteira, né? Nós fazendo um trabalho de evangelismo na pediatria do Paraguai, crianças doentes, né? Entregamos brinquedos ali naquele lugar. Então, apesar de toda essa aparência brutal, Sim. Né, eu fico vendo o Gustavão, aquele homem daquele Sim. tamanho, tatuado para todo lado, é aquele que vai lá na pediatria Exatamente. orar com as criancinhas. Minha esposa vestida de criança, toda pintada. Então foi uma experiência muito legal. No final, no bate-papo final do resumo daquilo que foi, todos os líderes ali do ministério chorando, porque aquelas crianças realmente tocaram na nossa vida. E não existe metal, não existe nada, mas é Cristo. Bom, nessa sua jornada como pastor, nesse momento lá com a igreja, do manifesto lá na fronteira, qual seu maior desafio? Qual foi a coisa assim que você percebe que é o maior desafio do momento? O maior desafio do momento hoje, na verdade, está empatado entre as drogas e o homossexualismo. Por isso essa necessidade de haver de nos capacitar realmente nessa área do GLS. Nós temos um grupo muito grande de homossexuais lá dentro da igreja, né? Então existem situações lá de até mesmo lésbicas chegarem a assistir ao culto de mão dada, dar beijinho no final do culto, coisas assim bem complicadas que as igrejas convencionais daquele lugar não estariam preparadas para receber esse tipo de pessoa. E nós temos recebido e tem sido muito bom, tem sido um desafio, mas afinal de contas somos feitos para ser desafiados. E qual a grande alegria nesse tempo de pastorado? Minha maior alegria é ver esses jovens. Hoje somos mais de 50 jovens lá naquela fronteira, de ver jovens que não tinham mais esperança, que amanheciam fora de casa, nas drogas, nas bebidas, espancavam os pais, roubavam os lares para comprar droga e que hoje têm um emprego, hoje estudam, hoje têm uma esperança nova e querem viver, querem sonhar, porque Jesus fez com que eles sonhassem novamente. Aquilo que os maltratos da sociedade, os maltratos dentro de casa, Jesus foi curando e hoje eles têm novas expectativas do futuro. Bom, é isso aí. João Paulo, um recado para a moçada que está aí nos assistindo pela internet e que estão desejosos de encontrar uma forma de viver Cristo intensamente, em pioneirismo. Como é que é esses passos? Então a gente acha que algumas características que Deus colocou na minha vida eu tenho que deixar de lado para andar com Deus. E, na verdade, Deus ele é criador de todas as coisas, de todo estilo musical, de todo... Né, assim, Deus ele é o criador, ele é a fonte, toda boa dádiva, toda boa coisa vem de Deus. E eu posso descobrir, então, como viver com Deus. Né? Assim, eu tenho a palavra que está assim, a Bíblia que está disponível para mim, aonde quer que eu vá, né, assim, na internet, impressa. É só, uma coisa que a gente vê muito, as pessoas falam assim, não, eu não estou pronto ainda, eu acho que eu não estou pronto ainda, ou então eu tenho tempo para viver depois. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós temos o dia que se chama hoje, para conhecer, né, assim, eu digo isso para os meus amigos, eu não vou conseguir provar para eles que Deus existe, mas não é bom morrer e estar errado. Porque... É isso aí. Então, pelo menos, você tem que ter a curiosidade para conhecer mais desse Deus. Tem curiosidade, assim, Deus não tem problema com isso, né? Assim, pergunte a Deus, indague a Deus. Aliás, Deus fala assim, vai lá no seu quarto, fecha a porta e fala comigo. É e eu simples. Vou falar com você. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa do Tribal, na TV, ou Tribal Generation TV, e agora internet também, né? Porque esse programa está exclusivo aí no nosso blog aqui. E eu quero deixar para você isso. Quanto mais ousado eu quero ser no meu ministério, quanto mais eu quero tirar as pessoas mais dentro das lamas lá, ou do profundo inferno, mais fundamentado eu tenho que estar na palavra de Deus. Conhecer de fato a Bíblia Sagrada, para que eu não seja enganado, para que não haja engodo na minha vida, que eu possa entregar o meu coração a Cristo Jesus. Continue nos acompanhando, mande o seu recado, participe com a gente, veja aí os dias e os horários de gravação para que você participe com a gente direto, ao vivo, das nossas gravações, interagindo pelo MSN. Que Deus te abençoe.